E num dia para convidados no Espaço Serenar, a doutora Catarina Nascimento participou de palestras interessantes, palestras que vieram de fato trazer um conhecimento, um entendimento e uma nova visão sobre Angra dos Reis e sobre a união, principalmente dos médicos, doutora, sobre uma nova visão. Eu fiquei extremamente feliz. A ideia do Edivaldo e do professor Roberto Azambuja foi assim, caiu como mel numa boa doce fruta, porque é uma defesa que nós sempre tivemos, Fabiola, de que nós médicos deveríamos ter uma abordagem, uma receptividade, um acolhimento, melhor dizendo, um acolhimento do seu paciente com humanização. Mas como nós vamos ter essa humanização, como nós vamos ter esse equilíbrio, como é que nós vamos ter essa qualidade para dar acolhimento, se nós não temos resolução, se nós não temos quem nos acolha? Todos nós somos seres humanos, somos médicos passíveis de estresse, passíveis de tensões, passíveis de mercado conflitante, partido de problemas políticos, problemas familiares, problemas existenciais. Nós somos seres humanos e, infelizmente, com todos os pós e contra que esse ser humano tem. E como nós temos uma missão, e essa missão esbarra pela aceitação da situação de ter que doar sempre, na melhor qualidade, um atendimento, um acolhimento, resolução para os problemas dos nossos clientes, nós temos que nos preparar. E qual é esse preparo? Qual é a esperança que nós tivemos? Esses professores vieram trazer para nós não só um fio de esperança, mas um mar de esperança, que é essa capacitação, que é esse atendimento, que é essa qualificação em como nós, médicos, vamos tratar a nossa vida, tratar a nossa qualidade de vida, a nossa cabeça, a nossa mente, nosso espírito, a nossa vivência pessoal e interna, para darmos o melhor de nós para o nosso paciente, que merece isso e muito mais, o nosso amor, o nosso carinho e o nosso respeito. A doutora acredita, então, que essa visão humanizada do médico tratar o seu paciente, não somente como profissional e paciente, mas talvez um pouco mais amigo, é uma visão promissora? É possível conseguir maiores e melhores resultados? Não somente, porque se eu estou bem comigo mesma, se eu estou bem resolvida, se eu sou integrada dentro da minha realidade doméstica, profissional, emocional, familiar, afetiva, eu posso me dar mais, eu posso dar mais qualidade no meu atendimento ao meu cliente. E eu acho que essa é a meta de todas as pessoas que se dizem médicas. Eu acho que quando você se propõe a ter uma vida de doação, de prestação de serviço para a qualidade de vida de alguém, você tem que primeiro qualificar a sua vida para ter o que dar. Você tem que ter reflexo de uma qualidade para conseguir ter condições de convencimento e qualificar a vida de quem te procura. Essa eu acho que é a nossa missão. Bom, no mês de outubro foi a primeira reunião, mas muitas virão por aí, já está agendada para novembro. E pode contar com a doutora, então. Com certeza, com certeza. Eu, mesmo sem ter tido assim, a oportunidade de ter feito isso de uma maneira específica, como está sendo nos oferecido agora, eu fiz uma formação psicanalítica quando me formava, antes de ginecologia, eu fiz essa formação por uma questão de identidade minha mesmo, de desejo de ter melhor mesmo para mim, e eu acho que isso é muito importante. Então eu não só vou estar, como vou estar conclamando, convidando todos os colegas médicos para que venham junto conosco, com o professor Roberto, para buscar essa qualidade que nós precisamos muito. É o colinho que nos faltava, não é? Essa formação, essa ajuda vai ser muito importante para todos nós. E aqueles que tiverem a modéstia de entender que nós somos apenas seres humanos e nosso paciente merece tudo de bom de nós, virão com certeza. Eu vou conversar com o palestrante desse maravilhoso dia que foi proporcionado a convidados, mas especialmente a médicos no Espaço Serenar. O Dr. Roberto trouxe uma palestra de alerta à classe médica. Dr. Roberto, o título da sua palestra já vem alertando os médicos, chamando a atenção. É um assunto que normalmente não é focalizado no meio médico e ao qual eu dou especial atenção há muitos anos, que é a consideração humana que deveria haver
na formação médica. Então, o título da palestra foi Médico, o grande esquecido da medicina. Ou seja, a medicina está voltada para os pacientes, né? E não considera que o médico também é paciente eventualmente. E que para aprender a cuidar dos outros, ele tem que aprender primeiro a cuidar dele mesmo. E isso não é dado para ele durante todo o curso, residência, etc. Então, nunca ninguém pergunta à pessoa que passou no vestibular, que entrou na faculdade, para que ele quer ser médico, o que é que ele vai fazer com aquilo, qual é o objetivo dele real dentro da medicina. E todos os conflitos e problemas, percalços, decepções, frustrações que o aluno tem durante o curso, estresses também, não se dá atenção, ninguém lida com isso, não. O aluno tem que buscar a solução fora do contexto médico, né? Quando deveria ser acompanhado como pessoa humana, né? E atendido convenientemente para ter um cuidado adequado e para se manter equilibrado e melhorar como pessoa para poder cuidar dos outros. Bom, o Dr. Roberto é médico dermatologista, mas tem outras várias especializações e mesmo no Brasil ou fora dele buscou conhecimentos dentro dessa área psicológica, mental, emocional. E foi o que levou o doutor a perceber essa deficiência na classe médica e perceber que os médicos, na verdade, não podem servir só como cuidadores, mas também precisam de cuidados. Foi exatamente... foram situações pelas quais eu passei. Em determinado momento, eu vi que eu não tinha conhecimento sobre nutrição, que eu não tinha conhecimento sobre psicologia, que eu não sabia o que fazer quando o paciente falava em problemas emocionais, sociais, familiares, né? E a sensação de incapacidade que eu passei a sentir por conta dos conhecimentos médicos. Eu vi que aquilo tudo é muito limitado. Por mais que eu soubesse, continuava muito limitado. Eu precisava expandir esses conhecimentos para entender o paciente como pessoa, né, como ser social, para poder dar orientação. E aí eu vi que eu mesmo tinha esses problemas e precisei, então, entrar na área de psicologia, precisei fazer terapia também, né, para poder eliminar certo número de neuroses, de deficiências, de crenças limitantes que eu tinha, né, para poder, então, orientar melhor os pacientes. Bom, a primeira dessas palestras aconteceu no mês de outubro, mas há uma necessidade, há uma visão de que elas não parem mais. Pelo menos uma vez por mês se deseja unir esses médicos e futuramente até outros profissionais. O doutor entende ser importante a continuidade desse trabalho? Sem dúvida. É preciso que os médicos tenham essa atenção. Aliás, isso deveria ser feito pelas associações médicas. Nos Estados Unidos há associações médicas que dão esta instrução e apoio para os médicos. Aqui deveria ser assim também. Esse instituto se propõe a isso, dar atenção a quem cuida dos outros, né, para abrir um espaço de crescimento pessoal dos médicos. Eu vou conversar também com o Ricardo Goulart e ele falando, representando nesse trabalho que o Espaço Serenar realizou no mês de outubro, a Unimed Angra. Ele vai falar com a gente sobre o balanço desse trabalho. Ricardo, foi importante tudo que foi palestrado, conversado hoje nesse evento? Eu não tenho a menor dúvida. Acho que o trabalho do médico hoje na sociedade é muito importante, assim como a humanização desse trabalho e a integração do médico com a sociedade. Acho que o tema que foi desenvolvido aí muito interessante, uma forma de exercer a medicina menos técnica, mais humana. A proposta foi muito bacana mesmo. É uma pena que os diretores da Unimed não puderam estar presentes para participar devido aos seus compromissos. Mas acho que a proposta é bem interessante e depois eu vou saber se tem algum material
que a gente possa encaminhar aos médicos cooperados da Unimed. Em torno de 100 médicos da cidade hoje são cooperados. E acho que, como ponto de reflexão e de desenvolvimento para essa atividade, que é tão importante na nossa sociedade, acho que o evento foi super válido. Bom, a intenção do trabalho, nós já soubemos, é que esse evento não pare mais, mas que pelo menos uma vez ao mês aconteça, especialmente para a classe médica. Como gerente comercial da Unimed Angra, entende que deve-se estimular os médicos cooperados a participarem? Eu acredito que sim, né? Todos eles têm interesse nessa parte da prática da medicina e de conceitos que não fiquem restritos ao ambulatório, né? A parte técnica médica, que é intensa e não é uma atividade fácil de ser desenvolvida. Haja vista a dificuldade que existe hoje de se disponibilizar serviço médico para todo mundo. É óbvio que o médico sofre com isso, igualmente o paciente que tem dificuldade de ter o acesso ao serviço. Mas acho que a classe médica toda vai estar interessada, né, nesses estudos que estão sendo desenvolvidos aqui, e vamos ver se a gente consegue a participação deles todos. Eu vou conversar com o Dr. Januzzi, que foi uma das pessoas, um dos médicos que participou também dessa palestra no mês de outubro, que visa esse trabalho continuar para influenciar a classe médica em Angra dos Reis. Doutor, foi um tema fantástico porque veio alertar os médicos a se cuidar. É uma visão, rompe o paradigma da gente não se cuidar. A gente cuida tanto das outras pessoas e esquece de nós mesmos. Então, com essa nova proposta, lembra um pouco a gente que nós temos uma outra pessoa, que somos nós, que precisa de nossa atenção e cuidado, que a gente vai se preocupando, se envolvendo no dia a dia, se preocupando com o sofrimento do outro e esquece que nós também somos seres humanos, nós temos os nossos problemas pessoais, temos os nossos problemas de saúde. Então essa proposta é uma proposta muito interessante, muito positiva e vale a pena a gente apostar em nós mesmos. A gente fala isso tanto para os pacientes, né? Está na hora da gente refletir um pouco e falar isso para nós mesmos, né? Essa proposta foi excelente e eu tenho certeza que aqui em Angra tudo vai dar certo com isso, com esse projeto. É justamente essa a minha pergunta, porque o senhor, como outros médicos que estiveram presentes, tem uma vasta experiência, tanto no que diz respeito ao profissional, com outros colegas, como também com pacientes. São inúmeros os pacientes, doutor Januzzi. O senhor acha que essa visão de cuidar do paciente, cuidar do outro, e acaba o médico ficando, né? Ele às vezes quando vai se cuidar, já passou um tempo e ele acaba esquecendo um pouco da saúde. O senhor acha que é possível quebrar esse padrão, essa questão de não cuidar tanto de si, mesmo que os médicos digam, não, mas eu me cuido, mas é muito natural que dê muita atenção aos pacientes, e paciente cada vez mais dá trabalho, viu, gente? Porque a gente vive tempos em que tantos vírus, tantas bactérias, tantos fungos, tantas doenças aparecem, os médicos têm realmente tido cada vez mais trabalho. Mas o senhor acha que é possível romper isso, cuidar do paciente com qualidade, mas também dar essa atenção a si mesmo? Isso faz pensar em nossa ferramenta de trabalho. Por exemplo, se eu fosse um taxista, eu tenho que cuidar bem do meu carro, que é o meu ganha-pão. Aquele carro eu tenho que fazer as revisões daquele carro, manter o carro limpo, asseado, para que as pessoas consigam desfrutar dos meus serviços com prazer. E o trabalho, a ferramenta do médico é ele mesmo. Não é o estetoscópio, não é o aparelho de ultrassom, não é o aparelho de raio-x, não é nada disso. O instrumento de trabalho é o próprio corpo do médico. Então, quando ele começa a se preocupar em cuidar desse corpo, cuidar de si próprio, para que ele tenha condições de prestar um bom serviço para o paciente, estar mais disposto, mais alegre, transmitir felicidade, mostrar para o paciente ou para a pessoa que sofre que existe chance, que existe possibilidade de ter uma vida melhor. Então, esse é o trabalho
que eu entendi que é a proposta daqui. Vamos cuidar, nós médicos, de nós mesmos, porque nós somos a nossa ferramenta de trabalho. Sem o nosso corpo, sem a nossa saúde, não tem como cuidar do paciente. Então essa proposta é positiva, rompe um paradoxo, né? Que a gente fica cuidando dos outros e não cuidando de nós mesmos. Pregamos regras, não fumar, não beber, emagrecer, fazer exercício, e a gente não faz nada disso. E esse trabalho vem justamente para alertar, né, esses médicos, olha, cuidado, vocês estão ensinando vida saudável, mas não vivem de forma saudável. Então, doutor Januzzi participando desse trabalho e aprovando com certeza, provavelmente vai estar nos outros, né, doutor? Ah, não, sem dúvida. Eu estou muito empolgado com o projeto, vai funcionar, é uma coisa muito positiva. É muito mais fácil para a gente dar conselho do que ser exemplo. Agora não, agora é o desafio. Nós temos que ser o exemplo para que os pacientes entendam e compreendam que a gente também acredita no que a gente fala, né? E o interessante é que a palestra veio mostrar que é possível se cuidar de forma prática. Quer dizer, a gente vive tempos em que ninguém tem tempo sobrando, não é? Ah, mas se me cuidar vai custar quanto? O Dr. Roberto mostrou aqui hoje que é possível fazer de forma barata, a custo zero, e se sentir bem para tratar ainda melhor os seus pacientes. Porque hoje em dia, no mundo capitalista, a gente sempre acha que alguma coisa boa tem um preço, né? Qualquer coisa boa tem um preço. Mas agora estamos rompendo outro paradoxo, né? A gente está indo para uma nova visão, que saúde realmente não é cara. A saúde é barata, a doença que é cara, ela é muito cara, mas a saúde é muito barata. Bom, então todos os médicos em Angra dos Reis aguardem, porque serão convidados para o próximo evento.